Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a contestação, né? Igual eu já havia adiantado para vocês anteriormente, faríamos a petição inicial em relação àquele acidente de trânsito e depois faríamos a contestação, tá? Como eu também havia adiantado na aula anterior, a peça da contestação ela é um pouco, né, mais difícil, mais dificultosa do que a petição inicial. Por quê? Assim, são mais questões a serem analisadas pelo advogado, né? O advogado vai ter que ter em mente a petição inicial, né? A petição inicial, o que consta lá na petição inicial. Vai ter que ter em mente os argumentos trazidos pelo cliente, né? Ali que o procura para fazer a contestação, porque o cliente que procura o advogado para contestar a inicial, ele, via de regra, evidentemente, lógico, né? Ele traz a versão dele, daquele cliente ali, dos fatos, que em 99,9% dos casos são bem diferentes, bem diferente, né? A visão do contestante, da pessoa que está procurando o advogado para contestar a inicial, ela é evidentemente bem diferente daquele cliente que procurou o advogado para ingressar com a ação inicial, tá? Então, isso tudo tem que ser considerado pelo advogado. E principalmente, eu falei isso na inicial, né? Falei com vocês lá, aqui na contestação também, o advogado tem que ter muita atenção quando for ouvir o cliente, né, numa perspectiva prática, né? E assim, sob o ponto de vista da OAB também, como que o direito que está sendo alegado, né, ali na contestação, os argumentos da contestação. Desculpem, eu dei um chute aqui na câmera. Eles serão comprovados em juízo, porque eu expliquei isso para vocês. É muito importante sempre, tanto do ponto de vista de quem entra com a ação, quanto do ponto de vista de quem está contestando a ação, saber como vai comprovar aquilo que está levando em juízo, tá? Bom. Então vamos lá, né? Vamos delimitar o tema aqui da contestação ao enunciado, tá? Aí no enunciado que eu passei para vocês da contestação, isso também, gente, eu também falei isso no inicial, vou repetir aqui, os enunciados que eu passei para vocês, tanto da inicial quanto da contestação, eles estão, ambos os enunciados estão mais enxutos. Eu, assim, procurei colocar realmente os fatos que interessam sobre a perspectiva jurídica. Aí, na OAB, né, não é assim, nada lá é de mão beijada, tá? Na OAB, eles costumam colocar fatos que não tem nada a ver com o caso ali, assim, nada a ver, assim, sobre uma perspectiva jurídica, justamente para ver essa capacidade que o aluno tem de filtrar informações. E na prática, eu também falei isso lá na inicial, é assim que funciona. O cliente vai no seu escritório, ele narra lá fatos que muitas vezes não interessam no mundo jurídico. Aí você vai anotando tudo e na hora que você vai montar a peça, você vai colocar aqueles fatos que realmente importam na perspectiva jurídica, tá? Dito isso, eu vou passar aqui agora a fazer uma breve síntese aqui dos fatos que foram alegados lá pelos contestantes, né, quando estiveram no escritório de advocacia. Aí eles falam que no dia 5 de junho, né, de 2020, por volta da 1h30 da madrugada, transitava com um veículo Fiat Strada, propriedade da senhora Amanda, pela região central da cidade de Naí, que estava na rua Celina Frederico, com direção ao bairro Cachoeira, sendo que no cruzamento da referida rua com a Avenida Governador Valadares, houve uma colisão com o automóvel VW Saveiro, cor vermelha, dirigido pela
senhora Maria Taioba, que no momento da colisão o sinal de trânsito estava intermitente. Aí pronto, né? Beleza. Até aqui, gente, a gente percebe, né? A gente pode perceber aqui claramente que os fatos, tanto do ponto de vista de quem entrou com a ação, quanto dos contestantes, estão sendo narrados da mesma forma, né? A parte autora falou que estava na Avenida Governador Valadares, subindo a avenida, né? Salvo engano, quando no cruzamento da rua Celino Frederico, o sinal de trânsito estava intermitente, a data era a mesma, o horário era o mesmo, então esses fatos são os mesmos, tá? Aí, a partir daí, né, vejamos que começam a mudar as versões. Aí os contestantes vêm com outra versão completamente diferente dos mesmos fatos, né? Dos mesmos fatos que dizem respeito à batida de trânsito, né? Então vamos lá. E o que os contestantes falam? Gente, e assim, na prática, eu posso garantir para vocês que é assim mesmo, tá? É assim mesmo. A parte autora fala uma coisa, o contestante fala outra completamente diferente. Aí fala assim, mas quem que ganha? Né? Quem que ganha aquele que comprova o que está falando, tá? Assim, basicamente é isso, tá? Aí, não é quem que prova, né? Eu não vou generalizar, porque, tipo assim, em juízo vai depender de várias coisas para quem que vai ganhar a ação. Várias coisas, assim, que perpassam preponderantemente, principalmente pelo advogado, tá? Lógico, pelo serviço do advogado. Quanto melhor for o serviço do advogado, maior a chance do cliente ter um retorno ali, tá? Então, vamos lá. Aí começa a mudar os fatos. Aí o que eles falam? Que no momento da colisão o sinal de trânsito estava intermitente, razão pela qual teve muita atenção para adentrar na avenida, e inclusive reduziu a velocidade. Já fala o contrário da Maria Taioba, né? Que a Maria Taioba falou que eles entraram em alta velocidade na avenida, né? Tá? Quem não percebeu a presença do outro automóvel porque os faróis do referido carro não estavam acesos no momento da colisão. Fato este presenciado por um casal de namorados que passava próximo ao local no momento do acidente. Então, o que eles estão falando? A gente reduziu a velocidade porque o sinal estava intermitente, né? Teoricamente, eles estão falando assim, da versão dos fatos. Aí a gente já tem que, o advogado, o operador do direito, já tem que pensar juridicamente, tá? O que é pensar juridicamente? Quando eu falo pensar juridicamente, você já tem que ir atrelando os fatos que o cliente está narrando ao direito que cabe ao caso ali. Ali o que é? Código de Trânsito Brasileiro, igual eu falei lá na inicial. Então, vocês vão falar que o cara estava na via que não era preferencial e por isso ele teve atenção e tal. Então, já ir pensando juridicamente, tá? Beleza. Aí ele fala que teve atenção, que não percebeu porque o farol estava do carro da Maria Taioba não estava aceso, tá? E que este fato, ou seja, que os faróis estavam apagados, foi presenciado por testemunha. Então, tem que ter atenção nessas questões, nessas sutilezas, tá? Que tomou conhecimento que a motorista do outro veículo possui problemas de vista, miopia e não enxerga muito bem de longe, por isso deve dirigir sempre de óculos, mas no momento da colisão não os portava, tá? E que muito provavelmente em razão de não estar de óculos não viu o carro dirigido por Bruno e consequentemente deu causa ao acidente. Aí, gente, qual que é a questão aqui, né? Como que tem jeito de comprovar que uma pessoa tem necessidade de portar óculos no momento de dirigir? Tem, tá? As carteiras de habilitação, ela vem com essa observação lá. Se a pessoa precisar usar óculos, aí tem uma observação lá. Eu não lembro direito, não. Meu pai, ele tem essa observação lá, mas acho que, salvo engano, é tipo assim, uso obrigatório de óculos. É uma coisa assim, tá?
Então, como que você vai comprovar isso? Pela própria cópia da carteira de habilitação da autora, tá? Agora, uma questão que está aqui, que eu não coloquei, se teve testemunha, se não teve, que aí vai demandar uma prova lá, que vocês têm que pensar em como que isso será provado. Eu não coloquei aqui justamente para vocês pensarem nisso, que ele fala que ela estava sem o óculos no momento da colisão, né? Aí vai ficar a critério da imaginação de vocês aí, imaginação esta que tem que ser de acordo com o ordenamento jurídico, tá? Vocês não vão tirar nada debaixo do braço, não. Vocês vão basear na lei, tá? Assim, como que eu vou provar isso? Aí vocês têm que pensar juridicamente, tá? Que muito provavelmente, em razão de não estar de óculos, não viu o carro dirigido por Bruno e, consequentemente, deu causa ao acidente. Aí ele já fala que é ela que deu causa, tá? Que foram citados de uma ação movida pela senhora Maria Taioba, razão pela qual receberam a petição inicial, cuja cópia levaram ao seu escritório. Como que funciona, né, gente? A pessoa chega lá, quem que procura um advogado para contestar uma ação, é óbvio que ele foi citado já da ação e ele, no momento da citação, ele recebeu a cópia da petição inicial, tá? Aí ele leva lá no escritório do advogado. Aí o cara fala, chega lá e fala, ó, recebi esse papel aqui, geralmente eles falam assim, recebi esse papel aqui, a pessoa tá entrando contra mim aqui, negócio de um acidente de carro e tal, e tá falando a mentirada danada aqui, não foi assim que aconteceu e tal. É assim, aí você vai pegar, você sabe, o advogado, o operador do direito, o profissional, né? Aí você vai pegar e vai falar, é a petição inicial. Aí, qual que é a petição inicial que vocês vão usar como parâmetro aqui para fazer a contestação? É a petição inicial que eu passei para vocês como padrão de resposta, é aquela lá. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo vai ter que delimitar a contestação, tá? Vai ter que fazer a contestação analisando aquela petição inicial que foi usada de padrão de resposta e este enunciado aqui. Vocês não podem fugir e usar a petição inicial que vocês me passaram, não, tá? Vai ser a minha petição inicial utilizada como padrão de resposta que já foi postada aí, tá? Aí que não concordam com os termos exordial, né? Aquilo que eu falei, que haja visto que não condiz com a realidade, que o senhor Bruno não faz uso de bebida alcoólica, que as latas de cerveja vazias encontradas no veículo foram consumidas pela senhora Amanda. Gente, isso é possível? É lógico que é. Às vezes um cara não dirige, uma pessoa não dirige, né? Um casal de namorado igual tá aqui, via de regra, tipo assim, às vezes hoje em dia não vou nem falar isso não, mas assim, é plenamente possível isso aqui. O cara não dirigir, a namorada tá bebendo uma ali, deixar as latas soltas no carro, aconteceu a batida, a tendência é que todo mundo fala que o motorista estava bêbado, tá? Por que eu passei isso, gente? Justamente para vocês, assim, saberem enxergar as coisas, os fatos, de uma forma técnica, tá? A gente não tá em boteco, gente, a gente tá, assim, no mundo jurídico. Então, assim, vocês têm que enxergar as questões de forma técnica. Chegar lá e falar assim, ó, aconteceu um acidente de carro, o carro estava cheio de lata de cerveja, o culpado é o motorista do carro daquele que estava cheio de lata de cerveja. Não, né? Tecnicamente tem que comprovar que ele fez uso de bebida alcoólica naquele dia. Como que se comprova isso? Teve teste de bafômetro, fez exame de sangue, a polícia militar testou lá que ele estava visivelmente embriagado, porque a polícia pode, na ausência de bafômetro, de exame de sangue, às vezes é impossível, pode o policial lá que tem fé pública falar, olha, nós, na hora que nós chegamos lá, nós constatamos que o motorista do veículo estava com todos os sinais de embriaguez, ele estava com bafo de cachaça, né? Mas eles usam um termo técnico lá, que eu esqueci, cheiro de álcool etílico, eles falam um nome bonito lá, é bafo de cachaça, tá? Fala que a cor dos olhos avermelhados, falas desconexa, então são essas características. Pode ser provado dessa forma, tá? Aí,
olha só, no boletim de ocorrência, lá no inicial, tem alguma coisa falando que foi comprovado isso? Não, não tem. Eu deixei de propósito também, então vocês têm que pensar nisso. E ele, além de tudo, ele fala, olha, que não foi realizado o teste de bafômetro no momento do acidente, porque o aparelho estava com defeito. Que o senhor Bruno compareceu ao hospital e fez exame de sangue, o qual constatou que não havia ingerido bebida alcoólica naquela noite, né? Conforme o laudo que ele entregou. Então ele entregou ao médico, ele falou, ó, não fiz o teste do bafômetro, tá? Porque o aparelho estava quebrado, eu queria fazer. Não tem nada no boletim de ocorrência testando que eu havia feito uso de álcool, que eu estava embriagado, com sinais de embriaguez. O boletim de ocorrência limitou-se a informar que tinha lata de cerveja no carro dele, mas não falou nada que ele estava bêbado, não. E aí ele foi no hospital, né, porque ele viu que era um acidente e tal, ele, né, pensou e falou assim, opa, como tinha essas latas e eu tô vendo que eles estão dando ênfase para isso aqui, eu vou no hospital, vou fazer exame de sangue, não tenho teste de bafômetro e vou para o médico atestar lá que eu não usei álcool. E aí ele levou o laudo lá para você. Isso vai ser usado, né, por você aí na contestação. Que não concorda com o valor informado a título de dano material na petição inicial. Gente, isso é muito importante, tá? Olha só, ele está falando, ele não concorda com o dano material, o valor do dano material, tá? Na inicial, isso porque no boletim de ocorrência constam as peças danificadas no veículo da autora. E com base no referido documento, ele fez novos orçamentos, sendo que o mais barato deles noticia que o conserto do carro ficaria em R$ 3.500, considerando peças danificadas mais mão de obra, tudo nos documentos levados por eles ao seu escritório. Isso aqui, gente, é comum, é muito comum, gente. O que acontece? Às vezes, quando ocorre uma batida, né, um acidente de trânsito, a parte leva o carro na oficina, aí o carro já tem ali outras peças danificadas, de desgaste, de alguma coisa, de uma outra batida de leve que ele teve e tal. Aí ele chega na oficina e aproveita e fala assim, vou olhar tudo e vou jogar tudo nas costas do outro cara lá, né? Principalmente quando ele acha que ele estava certo. Isso acontece muito. Aí ele faz um orçamento lá com base não só naquilo que foi danificado no acidente, mas com as peças que estavam anteriormente danificadas no veículo dele, tá? Aí cabe ao advogado, e também é muito comum que no boletim de ocorrência, isso também assim, é a parte que, né, que lógico, se não tiver ouvido lesão ali e tal, a parte tem que, né, pedir ali, falar assim, olha, falar com o policial que está elaborando o boletim de ocorrência. Tem como o senhor, por favor, colocar aí quais que foram as peças danificadas? Aí o cara vai colocar, foi o capô, o farol dianteiro, o para-choque dianteiro, é muito comum isso, tá? Aí no caso aqui, o contestante, o Bruno e a Amanda, os contestantes que estiveram lá no seu escritório, eles falam que houve isso, que no momento lá do acidente, a Polícia Militar fez o BO com base nas peças que eles constataram que foram danificadas em decorrência do acidente. E que, com base no histórico do boletim de ocorrência, eles fizeram novos orçamentos e os orçamentos caem em 3.500. Ou seja, bem mais barato do que o orçamento encontrado pela parte autora, tá? Então, tá aqui, assim, tecnicamente, que ele legalmente, né, ele está contestando aqui os danos materiais. Tecnicamente, o advogado tem que pensar o quê? Impugnar o valor do dano material, tá? Aí ele não... Olha só, gente, isso aqui eu não ia dar essa dica não, né? Mas eu vou dar aqui, ó. Ele não fala nada do dano moral, mas é lógico que se ele não concorda com os termos do acidente, claro que, consequentemente, ele não concorda com o dano moral, tá? Então, assim, tem que impugnar tudo. Depois eu vou até falar isso na hora que eu for tratar aqui da elaboração da peça, tá? Mas, por enquanto, vocês têm que pensar nisso. Aí, outra coisa aqui que eu quero que vocês tenham atenção. Eu vou ler aqui e tal, e assim, isso aqui eu não vou dar dica, mas eu quero que vocês tenham muita atenção. Ele fala, ó,
que é de conhecimento público e notório que a senhora Maria Taioba é esposa de um dos comerciantes mais ricos da cidade de Unai, e ela trabalha no comércio do marido como funcionária, mas também é proprietária, pois são casados no regime de comunhão universal de bens, conforme cópia da certidão de casamento. A certidão de casamento é pública, né? Pode, né, qualquer pessoa que pagar ir lá no cartório e pedir uma certidão de cópia de casamento, tá? Que o casal... Outra coisa que é muito importante aqui, que depois, na hora que eu for ensinar a fazer a peça, eu vou falar, mas eu vou falar assim, que vocês vão ter que avaliar, mas é com base nisso aqui que vai ser essa avaliação. Que o casal Bruno e Amanda entendem que, na verdade, a culpa pelo acidente foi da senhora Maria Taioba, e por isso ela deveria arcar com o conserto do carro deles, que nos termos dos orçamentos realizados, ficou em R$ 2.800. Quer dizer, eles falam, olha, na verdade é ela que deu causa ao acidente. E o nosso carro, em razão do acidente causado por ela, Maria Taioba, né, que não olhou lá, que estava sem os óculos, que estava com o farol apagado e tal, nós tivemos um prejuízo de R$ 2.800, tá? Que não pretendem fazer acordo, né? Que o senhor Bruno é vendedor autônomo e ofere renda mensal de 2 salários mínimos, enquanto sua namorada é dona de uma pequena loja de roupas e ofere renda mensal líquida de aproximadamente 3 salários mínimos, tá? Aí, beleza. Esses são os fatos trazidos lá pelos contestantes no seu escritório, tá? Então, eu passo lá para vocês as sugestões para a elaboração da peça processual, da contestação. Aí, como que eu quero a estrutura dessa peça? Nas sugestões que eu passei junto com o enunciado, é para vocês lerem, por favor, tá? Eu não passo isso de enfeite, é para o aluno ler, entender, interpretar, porque ali está toda a estrutura da peça. Aí é só o aluno vir completando. E eu vejo que quem lê, o aluno, a aluna que lê, a peça dele fica muito menor do que aqueles que não leem, tá? Então vamos lá. E até tem respeito com o professor também, né, gente? Porque, tipo assim, eu faço aqui, tenho trabalho para elaborar e tudo justamente com o intuito que vocês leiam e aprendam, né? Principalmente se dão bem na OAB, se dão bem na vida profissional aí, tá? Então vamos lá. Questão do endereçamento da peça, tá? Olha só, o que vocês têm que ter atenção, gente? É claro que o endereçamento da peça, ela vai ser para o mesmo juízo que foi distribuída inicial, né? A não ser que você vai sustentar exceção de competência, ou seja, vai falar que aquele juízo não é competente para julgar aquela causa. Este não é o caso aqui, tá? Então, assim, a contestação, mesmo quando você for suscitar exceção de competência, você vai ter que dirigir ela para aquele juízo onde que foi distribuída inicial, tá? Então aqui a gente já sabe para onde que foi distribuída a petição inicial, que é uma das varas cíveis da comarca de Unai, tá? E, tipo assim, vocês podem colocar a primeira ou segunda vara, isso aí não tem problema não, mas tem que completar lá, primeira ou segunda, tá? Porque já sabe para onde que foi distribuída. Aí vocês também já vão saber o número do processo, porque na hora que distribui a petição inicial lá, o processo ganha um número, ele ganha vida, né? Que a gente fala, nasce o processo, na distribuição ali ele tem um número. Aí é bom colocar lá no cantinho esquerdo da folha, colocar autos, número tal, tá? Só para informar. Aí depois vocês vão para a qualificação das partes, né? Aí essa parte da qualificação das partes, a fundamentação jurídica lá para qualificação da parte contestante vai ser a mesma que nós usamos na inicial, que é o artigo 319, inciso 2. É bom qualificar a parte contestante toda, completinha, tá? Por quê? Porque às vezes o cara lá que distribuiu a ação colocou o dado do réu incompleto, alguma coisa ali que estava faltando, então é bom completar, colocar direitinho. Agora, em relação aos autores, você já pode colocar que a ação movida, né, vem apresentar contestação em face da ação que lhe move senhora Maria Taioba, vírgula, já qualificada nos autos, tá? Pode colocar
este termo aí, tá bom? O nome da peça, lógico, né, vai ser contestação, apresentar defesa, apresentar peça de resistência. Esses são sinônimos de contestação. É melhor usar contestação porque é o termo que o Código de Processo Civil usa, né? É um termo mais técnico, tá? Em face, aí não pode esquecer, apresentar contestação em face da ação que lhe move fulano de tal lá. Aí depois você vai tratar da justiça gratuita, né? Se for o caso, se você entender que o seu cliente faz jus à assistência judiciária gratuita, aí você vai fazer igual nós fizemos na contestação lá, o campo 1 da justiça gratuita. Aí você vai discorrer ali sobre a situação econômica do seu cliente, vai atrelar, vai informar que essa situação econômica dele, em razão dessa situação econômica dele, ele faz jus à assistência judiciária gratuita de acordo com a lei. Aí você vai citar o artigo de lei, jurisprudência e tudo. Você vai, mas igual eu falei isso na petição inicial lá, eu torno a repetir. Não adianta chegar lá muita gente, por que eu falo isso, gente? Porque muita gente na justiça gratuita, na hora de pedir justiça gratuita, só cita artigo de lei lá, mas não cita a situação do cliente. Aí você tem que falar, ó, meu cliente, por exemplo, ele é autônomo, ganha 2 salários mínimos, e com 2 salários mínimos ele paga aluguel, vestuário, comida e tal, e não lhe sobra dinheiro para pagar custos processuais, entendeu? E aí você fala, a lei, o artigo tal do Código de Processo Civil aduz que quem não pode pagar as custos processuais sem prejuízo do seu sustento de sua família faz jus à assistência judiciária, tá? Aí depois, gente, da justiça gratuita, qual que é o próximo campo ali? Muita atenção, tá, gente? Vai ser breve resumo dos fatos alegados na inicial, tá? Você vai colocar breve resumo dos fatos relatados na inicial. Como que você vai relatar esses fatos? Você vai usar frases mais ou menos do tipo assim: aduz a parte autora que transitava com seu veículo na Avenida Governador Valadares, 1h30 da manhã, no dia 5 de junho, quando repentinamente foi atingida pelo veículo conduzido pelo réu. Ponto. Você vai ser assim, bem objetivo, você vai ser frio, você não vai dar emoção nenhuma porque a parte autora falou, entendeu? A frase é bem curta, aduz que transitava com o veículo quando repentinamente foi atingido pelo veículo conduzido pelo réu, na altura do cruzamento da Avenida Governador Valadares com a Celina Frederico. Assevera que, em razão do acidente, teve prejuízo material no valor de 9 mil, moral no valor, acho que, salvo engano, foi de 5 mil. Informa que quem deu causa ao acidente foi o réu, e ao final requer. Aí você sempre tem que colocar, ao final requer isso. Aí você vai colocar o que ele pediu. Mas assim, você não vai entrar no mérito e muito menos mencionar nada de lata de cerveja, de coisa ruim que é para o contestante, não. Você vai falar os fatos, um breve resumo dos fatos ali, sem emoção nenhuma, entendeu? Tipo assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Você vai narrar os fatos como se ela estivesse falando uma mentira na inicial. Né? Para o juiz bater o olho ali e o juiz não considerar aquilo ali, falar assim, não, o juiz lê e fala assim, não, o que a pessoa está alegando lá na inicial é um absurdo, entenderam? Esse que é o objetivo de ser sucinto, de ser objetivo, tá? Só um instante. Aí, vocês vão passar para a realidade dos fatos. Aí vocês já vão começar a pôr mais emoção. Aí você vai começar a frase, o parágrafo, o texto ali, desse tópico, você vai começar como? Na realidade, os fatos não se deram como informado na inicial. Muito pelo contrário. Aí você vai contar a versão que o seu cliente deu ali no seu escritório, tá? Que o contestante deu no seu escritório.
Aí vai ser, eu vou deixar a critério de vocês. Vocês vão discorrer ali da forma como está no enunciado, tá? Delimitando no enunciado e na petição inicial, tá? Aí depois você vai para a fundamentação jurídica. Fundamentação jurídica é a mesma coisa, gente. Ó, aí, só que, mesma coisa assim, né, que eu falo. Você tem que citar lei, jurisprudência e doutrina, né, quando for na prática. Lá, no exame de ordem, você vai ter que citar só lei, tá? Não vai ter que citar só lei, não. Eu falo assim, porque no exame de ordem você não tem outra alternativa, é lei. Aí você tem se tiver uma súmula do STJ ou do STF, tudo aquilo que o seu código, né, que o código que é permitido usar lá, ele puder, né, que você puder extrair do código ali, você vai usar, tá? Porque aí você vai poder consultar só aquele código. Então, assim, você tem que estar bem antenado com o seu código, tá? Mas aí, quais que são as peculiaridades da contestação, tá? Na contestação, o que o réu, o que ele tem que fazer, gente, tá? Ele tem que demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, assim, a defesa tem que basear nestes três aspectos, assim, a princípio nestes três aspectos. Depois você vai delimitar, né? No caso aqui, qual que destes três aspectos que seria utilizado? É o impeditivo, é o modificativo ou é o extintivo, tá? Aí a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso, tá? Aí vai ficar a critério de vocês também. Eu quero que vocês façam e pensem nisso. Eu já estou dando essa dica, tá? Como que vocês vão modificar, como que vocês vão extinguir, como que vocês vão impedir o direito que é alegado pelo autor, tá? Aí pensado isso, definido isso, aí você vai começar a elaborar a sua defesa em cima daquilo que você pensou. Eu vou modificar, eu vou extinguir, eu vou impedir o direito do autor, tá? Aí você vai começar a discorrer a sua tese defensiva com base nisso, tá? Peraí. Tá. Outra coisa aqui. Outra questão muito importante. Na contestação tem um princípio que a gente chama de princípio... A doutrina chama de princípio da concentração da defesa, princípio da eventualidade, né? O que significa isso? Você tem que... o princípio da concentração da defesa é um, da eventualidade é outro. Esse da concentração da defesa, você tem que, na contestação, atacar tudo que está na inicial. Tudo que foi narrado na inicial, você tem que atacar. Entendeu? Tudo aquilo que você não concorda, você tem que atacar. Então, aqui, na inicial, em apertada síntese, a gente tem o quê? Dano material e dano moral, né? Você concorda com o dano material? Não concordo. Você tem que atacar o dano material na sua inteireza, entendeu? Você concorda com o dano moral? Não concordo. Então você tem que atacar o dano moral também. Eu concordo com o dano material em parte, então você tem que impugnar ele em parte, tá? Por quê? Aquilo que você não contestar, que você não impugnar, refutar-se-á verdadeiro, tá? O juiz vai entender que se você não impugnou, que você não contestou, que você está de acordo com aquilo, tá? É assim que é interpretado. Então, gente, por isso que eu falo que a contestação é mais difícil. Porque a contestação, o advogado tem que estar super atento, mas muito atento mesmo. Ele tem que ler aquilo ali, entender e saber o que ele vai falar, tá? Aqui não há espaço para amadores, tá bom? Aí tem a questão do princípio da eventualidade, igual essa questão do dano material. Vou dar um exemplo aqui já para ficar a dica, né? Eles chegaram lá no seu escritório e falaram que o dano material ficou em 3.500. Aí você vai impugnar por total o dano material de 9.000. Você vai falar que não pode pagar dano material de 9.000, tá?
porque foi ela que deu causa ao acidente, não foram vocês, então está impugnado o dano material integralmente. Aí você vai suscitar o princípio da eventualidade, tá? O que significa esse princípio da eventualidade? Você vai falar, olha, eu estou falando aqui que eu não tenho que pagar nada para ela, pelo contrário, né? É ela que deu causa ao acidente. Mas, todavia, contudo, porém, se Vossa Excelência entender que eu tenho que pagar é 2.800, eu não lembro, 3.500, e não o valor que ela está falando. Por quê? Os orçamentos que estão corretos são os meus, o prejuízo que o carro dela teve foi este, tá? Então, assim, é uma peça bem interessante que vai dar para vocês trabalharem várias coisas aí. Agora, gente, outra questão também, tá, que eu quero que vocês tenham atenção aqui nesta peça, é a questão das preliminares. Porque na contestação, vocês já estudaram isso, eu não vou aprofundar nisso não, tá? Eu vou falar aqui só com base no nosso caso. Na defesa, na contestação, é sabido, né, que antes de discutir o mérito, a gente tem que ver, a gente tem que analisar, a gente quem, professor? A gente que é advogado, olha, que está analisando ali, que é operador do direito. Vocês que são advogados, vocês estão aqui como advogados, né? Vocês têm que analisar se antes de discutir o mérito tem alguma preliminar ou não. Ah, como que eu sei que tem preliminar? Pelo que o cliente te informou lá, quando ele esteve no seu escritório, aí você vai ver se dentro das informações que ele te passou, alguma delas se enquadra naquilo que prevê o artigo 337 do Código de Processo Civil, que é onde que trata das preliminares, tá? Aí se você vê que enquadra, aí você vai suscitar aquela preliminar. Aí você vai ter que ter um campo próprio, né? Antes de adentrar ao mérito ali na contestação, você vai colocar preliminarmente. Aí vamos supor, preliminarmente, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vai impugnar a assistência judiciária que foi concedida pela parte autora, tá? Às vezes a parte autora chega em juízo, isso acontece demais, gente. Principalmente no interior, né? O senhor é aposentado, aí ele ganha lá 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, aí ele tem um problema, ele entra na justiça e apresenta lá, lógico, né, o comprovante de renda dele. Aí o juiz vê lá, aposentado, 70 anos, ele ganha um salário mínimo e defere assistente judiciário gratuito. Aí, isso já aconteceu comigo, quando eu trabalhava lá em Arcos, a mesma coisa. O senhor lá entrou, aí cobrando aluguel de um barracão, né, que também não tinha muito valor econômico e tal. Aí, quando entrou lá, eu deferi assistente judiciário gratuito, né, assim, eu deferi assim, né, eu fiz a minuta lá deferindo. Não sei por que lá, o que aconteceu na hora, que uma menina que era estagiária lá, ela viu na hora, eu acho que ela foi tirar uma dúvida comigo, só sei que ela viu que eu estava fazendo o processo, ela falou, não, esse senhor aqui, ele é dono de não sei quantos imóveis aqui na cidade, ele é ricão. Aí o que eu falei? O que eu fiz? Eu falei, não, ele apresentou aqui de 1 salário mínimo e tal, ela falou, ele deve ser aposentado por 1 salário mínimo, mas ele tem um monte de bens. Aí o que eu fiz? Eu dei um despacho lá determinando que ele juntasse certidão de imóvel. Aí eu fui lá, conversei com a juíza, né, na época, falei com ela, e a juíza assinou a minuta, né, assinou o despacho. Aí na hora que ele chegou lá, que ele viu a intimação que ela apresentava para certidão de imóveis, o que ele fez? Ele pagou as custas. Né, correu lá e pagou as custas, porque ele falou, se eu apresentar a certidão de imóveis aqui, eles vão me mandar me prender, né? Então, assim, aí, vamos supor, você vai lá suscitar a preliminar de assistência judiciária gratuita. Aí você tem que discorrer por que a parte não faz jus à assistência judiciária gratuita, né? Você tem que criar uma narrativa em cima disso. Aí você tem que citar o artigo de lei, que o artigo de lei fala que a assistência judiciária gratuita é para as pessoas que são pobres no sentido legal e que aquela parte não se enquadra. E você tem que fazer o pedido,
né, da impugnação à assistência judiciária, pensando na consequência. Por que eu estou falando isso, gente? Muita gente faz preliminar, principalmente aqui quando a gente está treinando, mas não pensa, aí na hora de fazer os pedidos lá não coloca. Aí você tem que colocar nos pedidos lá, ó, preliminarmente requer que seja indeferida assistência judiciária gratuita à parte autora. Aí qual que é a consequência do indeferimento da assistência judiciária gratuita à parte autora? Ela vai ter que ser intimada para pagar os custos no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, entenderam? Então vocês têm que fazer o pedido nesse sentido, tá? Pensando na consequência jurídica do acolhimento do seu pedido, tá? Aí beleza. Aí feito isso, tiver preliminar, você vai suscitar preliminar, aí depois você vai passar para a defesa do mérito. A defesa do mérito, como eu disse, ela vai ter que ser baseada em fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Ela vai ter que ser integral, né? Total. Você vai ter que impugnar tudo que está lá, porque aquilo que você não impugnar será reputado como verdadeiro e vai prejudicar o seu cliente, né? Se ele não concordar principalmente. Ele vai falar, doutor, o juiz está falando aqui que eu estou concordando com isso. Eles falam, assim, mas eu não concordo com isso, eu te falei. Aí você vai ficar com carão, por quê? Você não fez a defesa ali, a culpa é sua, tá? Aí tem uma outra questão aqui neste exercício, que é o seguinte. Ele faz jus aqui, cabe reconvenção ou não? O que é a reconvenção? É o pedido contraposto feito no bojo da própria contestação, tá? Aí eu menciono no artigo aqui, artigo 343 do CPC, tá? Os fundamentos jurídicos da reconvenção. Aí você vai olhar lá o que o cliente falou quando esteve no seu escritório, e você vai ler o artigo 343 e seguintes do Código de Processo Civil e você vai ver se cabe ou não a reconvenção. Aí a reconvenção, como ele é um pedido contraposto, né? Tipo assim, que você vai fazer um pedido ali contra o autor, aí você vai ter que justificar por que você está fazendo a reconvenção com base no artigo 334, você vai ter que demonstrar para o juiz que o seu pedido feito em reconvenção, ele se amolda, ele se enquadra, tá? No disposto no artigo 343 e seguintes do CPC. Aí você vai ter que atrelar os fatos com esta fundamentação jurídica num campo próprio. E lembrar de fazer o pedido, lá nos pedidos da reconvenção, tá? Atenção na hora dos pedidos. Tá bom? Aí depois você vai fazer os pedidos. Aí os pedidos é a mesma fundamentação jurídica da inicial, que é o artigo 322 ao 329. Aí se você vai lembrar na contestação, o que você tem que lembrar nos pedidos da contestação? Tem preliminar? Você vai fazer o pedido preliminar. Se você suscitou na contestação. Você vai pedir que os pedidos iniciais eles sejam julgados totalmente improcedentes, parcialmente procedentes. Aí você tem que decidir isso também. Ou totalmente improcedentes ou parcialmente procedentes, tá? E você vai ter que olhar essa questão da reconvenção também. Se tiver pedido contraposto, você vai ter que fazer ali o pedido contraposto. Informar as provas que pretende produzir, tá? O direito alegado, a mesma coisa que você vai fazer lá na inicial. E finalizar a peça com local, data, advogado e OAB. Aí, na semana que vem, nós vamos corrigir a peça, tá? Aí a gente vai... eu vou disponibilizar o padrão de resposta e nós vamos corrigir essa contestação também, tá? Então é isso. Qualquer dúvida vocês podem estar tirando comigo aí no grupo de WhatsApp. E tenham aí um ótimo feriado. Fiquem com Deus, tá? Eu estou à disposição para dúvidas.